Olá, participantes da ENEGEP 2025. Eu me chamo Betânia Silva e irei ministrar o trabalho intitulado Aplicação da Engenharia de Métodos, um estudo de caso em um laboratório a partir do uso do software Anylogic. Esses são alguns dos outros autores. A pesquisa ela se insere na área de Engenharia de Operações e Processos da Produção, mais especificamente a Engenharia de Métodos, que busca analisar o trabalho para criar formas eficientes de padronizar processos produtivos. Ou seja, se envolve analisar o tempo de preparo e os movimentos desnecessários que podem atrapalhar o desempenho de um processo. Esse trabalho teve como objetivo aplicar as técnicas da engenharia de métodos em um laboratório para analisar o tempo de preparo de amostras biológicas. Então, para isso foram utilizados dados coletados durante o processo e algumas ferramentas da pesquisa operacional, como o uso do software Anylogic, a fim de identificar qual método seria mais eficiente a ser aplicado. Como metodologia, foi realizado um mapeamento do processo de produção de amostras físicas de uma pesquisa científica. Essa pesquisa científica ela era composta por 6 etapas, que iam desde a pesagem de itens até a moldagem do material final. E essas etapas foram analisadas com o intuito de identificar quais problemas existiam durante os processos. Uma forma de identificar esses problemas foi utilizar a técnica da cronoanálise para medir o tempo de cada etapa. Então, foram feitas 20 cronometragens para o método alternado e 20 cronometragens para o método contínuo de pesagem dos itens A e B, e assim poder verificar qual dos métodos levaria menos tempo para ser executado pelo operador. Nesses gráficos de controle, vocês podem visualizar a variabilidade do processo e alguns parâmetros também que foram estabelecidos, que são os parâmetros estatísticos, que resultaram num tempo padrão para o método alternado de 584,70 segundos e um tempo padrão para o método contínuo de 554,51 segundos. Para complementar o estudo, foi criado modelos conceituais para simular os processos no software Anylogic e assim poder comparar a eficiência dos dois métodos de pesagem. Por meio dessa implementação, a gente pôde detalhar o fluxo dos processos, o que acabou facilitando a compreensão da estrutura do sistema e de que forma ele se comportaria sob diversas condições, e assim poder fazer as comparações entre os dois métodos e buscar uma solução de otimização desse processo e poder mapeá-la para o mundo real. Como resultado final, houve uma diferença notável entre os dois métodos, então o principal gargalo encontrado foi a etapa de pesagem, que impactava toda a produção das amostras. No cenário 1, por exemplo, que corresponde ao método alternado, ele apresentou um tempo de ciclo de 313,2 segundos, aproximadamente 5,2 minutos, com uma capacidade produtiva de 49,26 unidades diárias produzidas. E no cenário 2, que corresponde ao método contínuo, apresentou um tempo de ciclo de 285,90 segundos, aproximadamente 4,7 minutos, com uma capacidade de 51,94 unidades diárias produzidas. Para ambos os métodos, foi considerado 8 horas de trabalho, dividido entre dois operadores, um que fazia a pesagem dos itens e outro que fazia o preparo das amostras. Com base nesses resultados, o método de pesagem, como foi falado ali, o método de pesagem contínua foi o mais eficiente, porque ele permitiu que a produção das amostras fosse concluída em menos tempo. Isso acabava agilizando a análise das etapas dos produtos acabados. E, em vista disso, foi criada, uma proposta de melhoria para o operador que fazia a pesagem, que consistiu na utilização do método contínuo, que significa, usar uma sequência inicial padrão de um mesmo produto com diferente pesagem do que ele utilizar o método alternado, por exemplo, onde ele fazia a pesagem de diferentes produtos e diferentes medidas. Então, isso acabava levando um pouco mais de tempo e impactando nas etapas seguintes. Por fim, a nossa conclusão desse estudo,
A gente destaca a importância da utilização de métodos e ferramentas específicas da engenharia, como a simulação e a modelagem em softwares, não apenas no NLogic, já que existem diversos softwares que fazem o mesmo processo. Assim como o uso também da engenharia de métodos, né? Ambos auxiliam na tomada de decisão e otimização de processos e garantem resultados mais ágeis em qualquer setor de trabalho ou área de estudo. Eu agradeço pela atenção de todos e tenham um ótimo evento.